E aí, pessoas, bem, eu acho que alguns de vocês já viram, né, essa placa de vídeo aqui no canal. Eu trouxe ela há alguns dias, é um RX 470D. Eu comprei do AliExpress, fui taxado em R$ 150, e aí acabou que a placa de vídeo custou 480. Muitas pessoas falaram, né, que não estava compensando comprar ela, compensava mais comprar no Brasil, e elas estão certas assim até certo ponto. Compensa mais comprar uma placa de vídeo nova, uma RX 579 no Brasil, por 600 se você conseguir. Mas algumas também vieram perguntar por que eu não comprei um RX 550. Então esse vídeo aqui tem dois motivos. Primeiro, para apresentar a placa de vídeo que eu comprei. Segundo, também para falar que eu vou falar isso também na semana em outros vídeos. Uma RX 550 não é nada perto de um RX 470. Muitas pessoas cometem esse equívoco, se enganam, achando que só porque tem um 500 ali na frente é melhor do que a 400. Não existe isso. Na verdade, uma RX 470 é bem parecida com a 570. Eu tenho testes aí no canal comprovando isso que eu estou falando. E uma RX 550, ela tem um desempenho ali de uma 750 Ti. Uma placa de vídeo antiga, que é muito boa, foi muito boa na época, mas já tem a sua idade e não tem um desempenho tão legal para os jogos hoje em dia. Então eu falei para as pessoas, né, que se eu fosse comprar uma placa de vídeo pelo preço de uma RX 550, eu preferia comprar uma usada no mercado brasileiro. E aí que vem a placa de vídeo que eu vou trazer para vocês agora. Essa aqui é uma R9 270X, é uma placa bem tranquilazinha aqui, menor do que a 470, né? É antiga, de 2013, ela tem um bom consumo. Vocês podem ver aqui que ela requer duas conexões de 6 pinos. Então você precisa de pelo menos uma fonte de 450 watts, né, de boa procedência, mas é melhor do que um RX 550, a não ser pelo fato do consumo que é maior, né? Isso é realmente. Mas ela tem um desempenho ali parecido com a 950, GTX 950, que já é superior a 750 Ti. E é por isso que eu procurei no mercado nacional e achei essa aqui, um vendedor na OLX, uma R9 270X até. Tem uma R9 270, né? E esse aqui é o X, que é um modelozinho com um pouco mais de overclock. O vendedor, ele me vendeu por cerca de R$ 300. Na verdade foi R$ 300, né? Depois eu fiz um negócio com ele, mas foi R$ 300. Não veio com a caixa, infelizmente. Ele garantiu que era de loja, mandou até uma nota fiscal. Eu não estou 100% certo disso. Eu sei que tem aquela Lang X no AliExpress vendendo também esse modelo, mas ele estava vendendo por um preço ok. É difícil encontrar hoje em dia placas de vídeo, mesmo que são fracas assim, por um valor mais baixo, né? Então acabei comprando essa, para mostrar que existem alternativas também à RX 550. Muitas pessoas estão atrás dessa RX 550 e não tem um desempenho tão legal. Então não é só porque tem um 500 ali na frente que tem um desempenho bom não, tá bom? Fiquem cientes disso. Então ela veio até bem suja do vendedor. Vou mostrar para vocês agora um vídeo aí do problema que ela teve de sujeira. Após abrir a placa de vídeo, vejam só como que estava sujo, né? Tinha muita poeira aqui na PCB. Precisei usar um pincelzinho para passar em toda a placa de vídeo. Depois também a parte do cooler estava mais suja do que na PCB. Demorou bastante para eu limpar, tive que usar até óleo mineral e tudo mais depois para dar um brilho a mais. E olhem só aí como ficou no final o meu paninho, muito sujo mesmo, então não estava bem legal. E aí viram aí, né, que veio bem sujinha mesmo, agora já está bem limpa, já dei um trato nela. É uma placa de vídeo com desempenho bem legal. E o que eu vou fazer agora é conectar ali ao computador, mostrar as especificações dela e também mostrar o desempenho em alguns jogos que eu trouxe para vocês. Logicamente essa placa de vídeo aqui não é para jogos pesados, não é para esses jogos novos AAA. É jogos mais online, tipo Fortnite, tipo Counter-Strike e afins. Mas tá aí, vamos ver aqui o teste dela no canal. Vendo aqui as especificações rapidamente no GPU-Z R9 200 Series, data de 8 de outubro de 2013, é uma placa que já está no padrão PCI Express 3.0, ela tem 256 bits, só que apenas 2 GB de VRAM, então esse aqui já é um fator um pouco
ruinzinho, um pouco limitante para ela. E os drivers, eu estou usando os drivers novos, Adrenaline 2020. Instalei, na verdade, primeiro o 2019, para depois ele reconhecer 2020. Foi a única forma que eu consegui fazer funcionar, mas está aqui funcional sem problemas algum. Só tive esse pequeno contratempo de instalar um driver depois o outro. E agora para vocês também como é que ficou o Adrenaline dela. É um pouco diferente do Adrenaline de um RX 470, do 570. Tem menos funções. Então se você for na parte aí de desempenho, onde você pode alterar a curva do fan, né, em ajustando, você vai ver que não vai ter como alterar tantas coisas assim, por exemplo, na velocidade da ventoinha e também na frequência dela, mas tem como ajustar um pouquinho. Vamos aqui ao primeiro jogo, é o Counter-Strike Global Offensive. Eu estou usando ele em 1280 por 720 com tudo no baixo. É assim como as pessoas jogam mesmo, né, naturalmente. Como vocês podem ver, ela vai ficar gerando de cerca de 200 a 260 fps, dependendo da localização. Eu vou utilizar também aqui nesse vídeo um Ryzen 5 1600AF para evitar que alguém fale que estava vendo um gargalo da CPU, mas eu posso fazer também depois outro vídeo utilizando um processador mais fraco, por exemplo um i5. Não tem problema quanto a isso, é só para mostrar mesmo o desempenho dela no máximo que ela pode oferecer para a gente. Então nessa parte aqui já fica na média de 200 fps, às vezes vai dar uma queda para 180, mas eu acho que está tranquilo para quem gosta desse jogo. Eu também nem estou usando na resolução menor que o pessoal utiliza, né? Que acho que é 1024, eu estou usando somente 1280, então dá para reduzir um pouco mais e ganhar um pouquinho mais de FPS. Acredito que está tranquilo do jeito que está. Ela no Counter-Strike não tem uma grande utilização também, vocês podem ver que fica aí em torno de 64% a 66% de utilização. E a temperatura dela também, por conta dessa baixa utilização, fica ali em torno de 62 graus, muito tranquilo mesmo. Tá rodando legal aqui. E se eu tivesse com outro processador, pode dar uma diferença, porque o Counter-Strike tem muito disso, né? Também o processador conta. Então, como eu disse, eu posso testar depois com outra configuração e mostrar para vocês, por exemplo, num Ryzen ou num i5, como é que ficaria. Mas, como eu havia dito também, é uma placa com desempenho parecido de uma GTX 950, então ela não tem problema para rodar jogos como Counter-Strike Global Offensive, ou outros jogos também que não são tão pesados assim, como PUBG e afins. E também vou daqui a pouco testar esse jogo e mostrar para vocês. Então, pelo menos no Counter-Strike, você vai estar feliz já, ela já vai estar dando o desempenho que você precisa para jogar sem problemas. Terminou aqui a partida, vou partir agora para o próximo jogo. Vai ser o Fortnite. Agora estou rodando em Full HD, mas coloquei tudo no baixo, a não ser a distância de visão que eu coloquei no épico. Então, eu vou cortar essa parte aqui da descida, né? Acho que não é tão importante assim, para mostrar a parte já de tiro e tudo mais, matando as pessoas. Eu estou até conseguindo sobreviver mais nesse jogo aqui, talvez porque as pessoas que vão comigo estão no nível baixo, né? Então tá tranquilo aqui de jogar desse jeito, sem problemas algum. Pelo menos eu não morro tão fácil assim. A temperatura dela já vai aumentando, né? Já está bem mais alto, cerca de 70 a 71 graus, mas a utilização dela está em 99%, então é basicamente o que ela pode oferecer mesmo. Mas como que a temperatura estava tão alta, eu resolvi ir ali no software da Adrenaline, que eu tinha mostrado para vocês no começo, e alterar a rotação do fan dela, que ela fica com rotação um pouco baixa, né? Para não fazer tanto ruído assim, então ela estava com 61%, eu resolvi colocar ali 76% da rotação. Aumenta o ruído, mas é melhor aguentar um ruído maior do que uma temperatura muito alta. E após isso, a temperatura ficou ali no máximo a 68 graus. No vídeo que vocês estão vendo aí está a 67. Então consegui reduzir cerca de 4 a 5 graus, né, só mudando a rotação do fan. Se eu tivesse colocado até mais, seria ainda melhor. Só que eu prefiro deixar essa rotação aqui abaixo dos 70 graus, está tranquilo para mim. E o próximo jogo agora é o que eu tinha falado para vocês, o PUBG Lite. Eu estou praticamente aqui no alto, a única coisa que eu coloquei aqui no médio foi as sombras, né? Deixei aqui e vejam só, o FPS fica na média de 110 a 120 FPS, muito bom também. A utilização da placa de vídeo também cerca de 98 a 99%, 100%. Lembrando também que eu estou gravando com a própria placa de vídeo, através do Adrenaline. Então isso vai resultar uma perda pequena de FPS, cerca de 7 a 10 FPS, tanto nesse jogo aqui quanto nos outros que eu mostrei para vocês. Então se não estiver gravando vai ficar até melhor, até porque essa placa de vídeo aqui não é tão boa assim para gravar. Eu vejo que ela dá umas travadinhas de vez em quando, coisa que eu não vejo acontecer nas outras placas de vídeo que já estão mais
otimizadas para gravar e jogar. Só que como vocês puderam ver, todos esses jogos aí, eles utilizam um pouco da VRAM, então são jogos específicos aqui para essa placa de vídeo. Vai rodar muito bem Fortnite, Counter-Strike, PUBG, tá tudo tranquilo de jogar. E eu acho que a maioria das pessoas estão procurando, né, placa de vídeo com desempenho para rodar esses jogos, não jogos AAA. Acho que não tem como você pegar e pagar R$300 aqui no Brasil pelo menos e conseguir uma placa de vídeo tão boa assim, né? Talvez no futuro, daqui a 5 anos, você consiga, mas vai saber, certo? E é aquilo, né? Se eu tivesse aqui com a 750 Ti, com a RX 550, que tem um desempenho assim, um pouco superior a 750 Ti, mas não é grande coisa, estaria com um FPS menor do que vocês estão vendo agora. Então, embora seja uma nova placa de vídeo, embora as pessoas prefiram porque tem assistência, você vai ter a garantia, ainda assim eu prefiro tentar comprar uma coisa usada. Paguei R$300 nessa aqui, eu acho que uma RX 550 está ali nos R$340, né, fora o frete. Prefiro pegar nessa aqui porque vai ter mais desempenho e eu vou ficar mais feliz se eu estiver jogando um desses jogos aqui. E já uma RX 470, ela tem basicamente ali o dobro de desempenho que essa placa de vídeo e mais do que o dobro de uma RX 550. Então, para você que não sabia sobre isso, agora está sabendo. Tome cuidado para não comprar aí gato por lebre. Vamos para o próximo jogo agora, é o último jogo online, Battlefield 1. Nesse aqui eu tive mais problemas para rodar com FPS maior em Full HD, então deixei tudo no baixo. Eu tentei até no médio, mas não deu muito certo, ficou ali abaixo dos 60 FPS. Então, como que é bom jogar com a média legal nesses jogos aqui, coloquei no baixo, que fica em torno de 70 a 80 FPS. Como vocês podem ver, a utilização sempre em 99, 98%, só porque eu estou gravando que está com um pouco menos de utilização. E a temperatura dela está tranquila também, em cerca de 63 graus. Lembrando, né, que eu limpei ela, eu troquei a pasta térmica, então está bem melhor do que quando eu peguei, que estava com a temperatura um pouco mais alta. Essa questão aqui de trocar a pasta térmica também é muito importante. Se a sua está na garantia, não tente, né? Não vai violar a sua garantia, mas se ela já passou da garantia, não custa tentar você alterar, trocar a pasta térmica para ver se vai funcionar. É provável que sim, já que essas pastas térmicas elas não têm um desempenho tão bom assim. Elas são pastas térmicas que as empresas utilizam pensando que a pessoa não vai trocar, então tem que ser uma pasta térmica que dure bastante, mas aí ela não vai ter um desempenho tão bom assim. E é isso basicamente, cerca de 70 a 80 FPS aqui no Battlefield 1. Eu gostei desse desempenho, embora preferisse ir no médio, né? É realmente o desempenho que a gente consegue atualmente com uma placa de vídeo dessa, cerca de R$300. Não pague também mais do que isso, né? Também não vai pagar até R$400 nessa placa de vídeo aqui, paguei 300 ou menos. Eu paguei um preço ok, pelo menos eu acho. E agora um jogo offline que pesa mais, é o Resident Evil 2, está em Full HD, mas as qualidades aqui estão no médio, né? Deixei algumas coisas ligadas para não ficar muito feio, mas está no médio, não está no alto, igual eu jogo na RX, por exemplo, 470. A média de FPS em locais mais pesados, onde tem mais detalhes, locais abertos, fica em torno de 58 a 60, né? Tem que lembrar que eu estou gravando, é por isso também que cai um pouco de FPS. E já em locais fechados fica ali acima dos 60 FPS tranquilamente. Então também você consegue jogar alguns jogos pesados, como o Resident Evil 2 com ela. Um jogo mais novo, certo? Só que também tem que lembrar que o Resident Evil 2 é um jogo mais otimizado. Existem alguns jogos que são menos otimizados e aí vai ter problema, ou mais pesados também. E aí a gente vai ter que alterar a resolução, não vai aguentar jogar no Full HD. Mas esse aqui não foi um desses jogos, então eu resolvi usar como exemplo. O primeiro exemplo aqui de jogo pesado da uma geração mais atual, que vai ainda rodar legal com essa placa de vídeo aqui, é o Resident Evil 2. Um jogo que particularmente eu gosto muito, embora eu nunca passe dessa parte aqui, né? Toda vez que eu mostro para vocês esse jogo eu sempre estou nessa parte, mas é porque eu não tenho muito tempo para jogar. Se eu tivesse, eu jogaria sem problema esse jogo aqui, que eu acho muito legal. Tudo nele aqui, a otimização, a ambientação, então eu ficaria o tempo todo nele. Vocês podem ver que a utilização também da VRAM chega de 1.9 GB. Eu coloquei ele quase estourando, mas não estourou completo a VRAM, e é por isso que vocês não estão vendo spikes, né? Ela está rodando tranquilamente aqui nessa configuração que eu montei. Em breve eu devo fazer um teste com o i5 para ver como é que fica. Agora vamos partir para o último jogo,
que é realmente onde ela não vai dar certo. Primeiramente é o Red Dead Redemption, né? E eu tive que alterar algumas coisinhas porque ele não aceita você extrapolar a memória. Então eu tive que alterar ali no bloco de notas a textura dele manualmente para a textura alta. Então é assim que ficou a textura alta em 1600 por 900. Se eu tivesse colocado uma textura menor, daria um FPS maior, mas não chegaria aos 60. Então eu preferi colocar uma textura ali alto, né? Para ficar mais bonito e ficar aí nos 30 FPS, lembrando que eu estou gravando, então por isso que desce para 26, 27, sem gravar fica aí nos 30, tá ok. Não está totalmente bom assim, porque está em 30 FPS, mas você joga sem problemas aos 30 FPS, também você consegue zerar, não tem problema quanto a isso. Vocês veem que eu estou lutando com outra pessoa, não deu ruim. E aqui já é um jogo mais limitante, né? Jogos como esse, Red Dead Redemption, vai ser pior para a placa de vídeo. Também não tenho teste, né? Desde que eu peguei o Red Dead Redemption, fiz testes com a GTX 950, por exemplo, e ela também tem um desempenho bem parecido com o que essa aqui está mostrando. Então vocês podem ver mesmo que dessas placas de vídeo mais antigas, que estão mais baratas, é o que a gente pode esperar. Só que ainda assim eu prefiro comprar ela do que uma RX 550. Então essa é a minha dica. Se você está comprando uma placa de vídeo ali abaixo ou nos R$300 ou abaixo dos R$300, você vai ter algumas. Por exemplo, a R9 270, essa aqui que é a 270X, que tem um pouco de overclock. Tem a GTX 950, tem a GTX 960. Vai saber, né, se você consegue uma placa 960 por R$300. Às vezes acontece. Também tem a R7 265. É um pouco também antiga, tem um desempenho parecido com a 750 Ti, tem a 750 Ti e é isso. Se você conseguir cada uma dessas placas de vídeo aí por cerca de R$200 a R$300, sempre pesquise, né? Nunca vai comprar do nada assim, mas vai pesquisando que você às vezes vai encontrar. Eu acho que vale a pena, melhor do que pagar ali R$400 com o frete numa RX 550. Que basicamente vai ter 4 GB de VRAM, mas ela não vai conseguir utilizar muito dessa VRAM porque ela não tem o poder bélico, vamos dizer assim, para rodar os jogos mesmo com essa VRAM toda. E bem, por hoje é esse o vídeo, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau!